Expectativas. Após a leitura do roteiro para a experiência, concluímos que a passagem da corrente elétrica vai interferir, de alguma forma, na bússola. Provavelmente, existirá um campo magnético que pode causar alguma influência na bússola, atraindo ou repelindo ela. Também concluímos que esse suposto campo magnético criado pode exercer influência também na limalha de ferro, moldando ela, tornando esse campo visível. Na parte prática do nosso trabalho, nós montamos o nosso próprio campo magnético de corrente elétrica. Para isso, nós usamos uma bússola, duas pilhas pequenas, um pouco de limalha de ferro, uma cartolina, uma folha de papel, um compasso, um pedaço de fio metálico rígido e fios conectores. Para montar, apoiamos a cartolina em um suporte de madeira que ele mesmo ficou suspenso. Fizemos um furo no centro da cartolina e passamos o fio de cobre sobre ele. Formulamos vários pontos em volta da cartolina e colocamos a bússola nesses mesmos pontos. Ao conectar o fio de cobre aos conectores, geramos um campo de força que fez com que a bússola parasse de apontar para o campo da Terra e apontasse para o campo de força que nós mesmos criamos. Regra da mão direita para campo magnético. Quando nos deparamos com um campo magnético, é preciso determinar a direção e sentido do vetor indução. Utilizamos assim a regra da mão direita. O polegar indica o sentido da corrente que atravessa o fio, enquanto os demais dedos estão dobrados envolvendo o condutor. Observamos que os dedos indicam o sentido norte desse campo. Lei de Ampère. André-Marie Ampère, físico francês, formulou a lei de Ampère que determina o campo magnético ao redor de um fio percorrido por uma corrente elétrica. O campo magnético em uma espira. Quando um fio condutor é enrolado, damos a ele o nome de espira. Essa espira tem diversas funções no ramo da elétrica, seja em motores ou até mesmo em outros tipos de máquinas. Com a passagem da corrente elétrica, o campo é formado em toda a extensão do fio, com um sentido único no centro da espira, dado graças à regra da mão direita do campo, como expresso na figura. O campo magnético em um solenoide. O solenoide é um fio condutor longo enrolado no mesmo sentido. Para surgir um campo magnético no solenoide, é necessário que o mesmo seja alimentado por energia elétrica. Assim, ao formar-se os respectivos campos magnéticos em cada espira, por estarem enrolados nesse formato, ocorre um fenômeno de anulação das linhas de campo entre as espiras, como podemos ver na figura. E graças à regra da mão direita, onde cada espira tem seu campo, com sentido oposto à espira do lado. Já que essas linhas possuem o mesmo sentido internamente falando, elas se prolongam por toda a extensão do solenoide, formando assim um único campo magnético, onde são definidos polos magnéticos para ele, sendo o polo norte aquele que as linhas saem e o polo sul aquele que as linhas entram, e que quanto mais comprido o solenoide, mais fraco será o campo magnético externamente. Regra da mão direita para a força magnética. Quando a corrente passa em uma região onde atua um campo magnético, cria-se uma força, a força magnética. O sentido dessa corrente é a velocidade que a carga é lançada, atuando em um campo magnético com sentido definido pela outra regra da mão direita. Obtemos assim uma direção que a força atuará, dada por uma nova regra da mão direita, onde devemos indicar a corrente pelo polegar, o sentido do campo pelo indicador e o sentido da força pelo dedo mediano, inclinado em 90 graus em relação ao indicador, como vemos na figura. Campo eletromagnético. Eletromagnetismo é a parte da física que relaciona a eletricidade e o magnetismo. Esta teoria baseia-se nos seguintes princípios. Primeiro, cargas elétricas em movimento, ou seja, corrente, por um condutor, geram um campo magnético ao redor dele. Segundo, a variação do fluxo magnético produz um campo elétrico no condutor, ou seja, uma corrente.
Conclusão: quando conectadas as pilhas no fio, obtém-se uma corrente no condutor. Isso acaba gerando campo eletromagnético em volta dele. Ao posicionarmos a bússola perto, sua agulha segue no norte do campo, ao invés do campo da Terra, conforme nossas expectativas. Já a limalha não funcionou conforme esperado, não houve influência nenhuma e possivelmente o campo tenha sido muito fraco para atraí-la.